Muito obrigado. Como vão vocês? Tudo bem? Opa, hoje de novo, novamente, eu aqui, nós aqui, eu, vocês aí, nós aqui, o Pentão no cisco no olho. Então, tudo bem, muito obrigado. E vamos estudar esse livro fantástico, A Humanidade Isenta de Pecado, que é um livro muito bom, um livro fantástico. E é isso daí. E vocês que me acompanharam no último capítulo dessa novela, a novela de estudar livro da Sesshonoye, vocês acompanharam como foi o despertar do mestre Masaru Taniguchi. Então, se você viu o despertar do mestre Masaru Taniguchi, fique contente que o despertar dele foi maravilhoso, não é mesmo? Então, você que viu, gostou e aprendeu muita coisa sobre isso. Se você não entendeu nada, mas antes, volta no outro vídeo para você entender melhor o que você... E vá na página que nós paramos na página 272 desse livro fantástico. E é isso. Hoje vou falar também dos preletores e líderes religiosos, porque às vezes um líder religioso, só de visitar uma pessoa, a pessoa fica curada, e outro líder nem rezando não consegue. Eu vou dizer, mas digo depois. Agora não vou dizer não, eu digo depois. Mas primeiro, dê seu like, se inscreva aí pra gente estudar juntos isso aqui, né? E passa umas 5 pessoas. Passa para um amigo que você fala, pô, vou passar isso aqui que é muito legal para um amigo meu aprender sobre isso e estudar. Passa para algum amigo. Quanto mais você passa, dás e receberás. Quem dá, recebe, não é assim? Se você dá um monte de coisa ruim, recebe. Por isso eu falei para muito amigo meu, quem vem as coisas às vezes negativas, nada de graça. Para de pensar que é de graça. Ah, me veio, eu sou a Madre Teresa, não pode ter acontecido isso. Não, né? Vai acontecer sim, e continua acontecendo porque existe a lei de causa e efeito. Porém, não se preocupe. Mas isso eu posso estudar, vamos falar mais pra frente depois. Se você despertar para a verdade que é filho de Deus, através de comungar com Deus, tudo bem. Aí tudo vai dar certo, vai queimar esses karmas negativos. Bom, não esquece então de passar para os seus amigos, dar um like hoje e passar para algum amigo aí esse estudo fantástico, né? Para ir passando, a gente tem que passar coisas boas. Só passa piada, pô. Só passa porcaria. Só passando droga? Não passa droga. Passa alguma coisa. Passa um livro, passa alguma coisa pro seu amigo. Uma coisa boa para que ele, né, viva mais. Igual a música do Patufu. Para você viver mais. Às vezes a pessoa não tá vivendo, mas não tá vivo. Não, já viu isso? Ou é vivo e não tá vivendo? Tem uma frase assim, mais ou menos assim. E às vezes eu vejo as pessoas, às vezes, dos lugares, às vezes eu até pergunto, tá tudo bem com você? Porque eu vejo a pessoa assim que não tá viva, meu. Parece que tem alguma coisa perseguindo, mas não tem. Entendeu? Então é isso, vamos continuar aqui esse estudo fantástico do livro A Humanidade Isenta de Pecado. Já deu seu like, já mandou para 5 amigos? Já? Ah, então eu acredito em você. Então, quem dá, recebe. Sempre assim, sempre assim. Reverenciar vida. Então nós paramos na parte que o mestre descobriu que ele tinha compreendido que ele não é um homem que nasceu do 22 de novembro de 1893. Ele despertou, ele alcançou esse despertar. Compreendeu que é o ser divino búdico desde os princípios dos tempos. Olha que fantástico. Então ele compreendeu isso, que o agora é eterno, que só existe o agora. Então, se ele aprendeu isso, você também pode aprender isso. Muito bem. Não acho que você vai virar um mestre também, não tem uma coisa. Então, vamos aqui, depois a gente fala do preletor. Eu falo primeiro do preletor ou do religioso. Bom, o mestre Masaru Taniguchi, não é eu que estou falando, ele fala do religioso. Ele fala do religioso, os que curam e os que não curam. Os que chegam no lugar, a pessoa fica curada. Os que não, os que mandam rezar, reza, quando faz umas 20 mil rezas, não adianta. Ele fala que tem uma pequena diferença: o amor. O amor mais puro. Quando o cara tem amor mais puro, que nem o professor Niro Hattori, famoso, que eu conheci através do professor Murahara, mas aqui na verdade também já está no livro A Verdade da Vida, professor Niro Hattori. Acabei de ver aqui no livro A Verdade da Vida, volume 5. O professor Niro Hattori, ele era muito bom de cura. Cantava 4 versos do canto evocativo de Deus em japonês, a pessoa começava a se curar. Eu conheço muita gente assim. Então, a diferença é o amor puro. Se você não tem amor puro, mas por que o cara não está conseguindo? Porque ele tem ambição. Ele quer que, se eu fizer isso, vai crescer a minha religião, uma Sesshonoye, ou sei lá, qualquer outra religião, vai fazer ela crescer, e aí vai ser bom, eu vou ficar famoso. Aí é ambição. Não é amor puro, eu não quero salvar. O amor puro é diferente. Ah, porque eu quero fazer
encher o salão da igreja. Mas encher pra quê? Pra esquentar a cadeira? Não adianta. Agora, se você quer despertar as pessoas, é melhor. Está salvando de fato, não é verdade? Então o amor puro é nesse sentido. Então, as pessoas precisam entender isso. Aí vão começar a melhorar. A sua oração vai ficar mais forte. Tudo vai melhorar. Claro, ó, o cachorrinho tá aqui. E é isso. Bom, tem mais coisa para falar? Tem sobre esse assunto. A gente pode ir mais a fundo. Mas vamos continuar o estudo. Depois a gente pode adentrar sobre isso e estudar sobre isso. O que vocês acham? Sim. Eu também acho. Então, afinal, o que consiste a verdade pregada pela Seichonoye? Para compreender, é fundamental entender o que significa reverenciar a vida, que está nas 7 declarações iluminadoras da Seichonoye. Muryo-ju, do budismo, significa Muryo, infinita, Ju, vida. Ju, vida, né? E Ju também é 10, não é? 10 é 10 também. Ju, mas deve ser Ju, deve ser outra pronúncia. Você que fala japonês pode verificar. Jesus ensinou que a vida é eterna e exortou os homens a reverenciar. O que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, Jesus sempre ensinou a reverenciar a vida eterna. Então não é para reverenciar o domingo, não é para reverenciar. Ele não ensinou a reverenciar. Reverencie o domingo, reverencie a balada, reverencie o fim de semana, reverencie o churrasco. Não, ele falou reverenciar a vida. E que é vida? Aí que tá. O que é vida, xará? Vida, todos vocês sabem que estão vivos. Alguns acham que estão, mas não estão. Mas vocês sabem que estão vivos. Se vocês estão vivos, é porque tem vida. Mas a vida não está no corpo carnal. Se você cortar um membro desse serviço, cortar a mão de alguém, procurando a vida, você não vai encontrar a vida. Ou vai encontrar. Tem até uma história muito legal. Uma mulher que se casou com um cara bonito, forte, sarado. Até me lembrei de outra coisa. A importância de fazer exercício. Gente, faça exercício. O mestre fala do Yogananda para fazer exercício. Não para ficar exagerado, né? Ficar todo dia na academia para ganhar o corpo e ficar. Não é só isso também. Aí é muito materialismo. Eu fico olhando assim porque a câmera me confundindo. Tem duas câmeras aqui. Câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui. Não brinca, não. E aí, essa câmera foi dada pelo meu amigo Alex TB. Grande abraço, friend. E aí, o que aconteceu? Então as pessoas ficam. Às vezes eu tô indo trabalhar bem cedo, eu vejo gente na academia já. Tudo bem, não tem importância. Pode ir se você não tem tempo de outro horário. Mas, se ficar um culto ao corpo apenas e não a reverenciar a sua vida divina, aí você tá frito. Porque uma hora você vai tomar presta atenção da vida. Então cuidado. E eu tava falando outra coisa sobre a vida. É que eu falo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu me confundo às vezes. Então tem uma história muito interessante. O cara casou com essas pessoas que fica forte, toma queratina, solta bastante gás, peida, toma pra ficar bonito. Essas outras pessoas que faz plástica, faz a cara ficar toda assim, e fica parecendo um Robocop, que nem zoaram aquele coitado do ator lá, o Estênio Garcia. Então essas pessoas que ficam desse negócio forçando a barra desse jeito, né? Parece até que tá no banheiro, forçando a barra. E aí uma vez casou um casal só com essa linha de raciocínio materialista. E aí quando casou, aí na noite de núpcias o namorado pegou, puxa minha perna. A mulher puxou, a perna saiu. Aí puxa outra perna, puxou, saiu outra perna. Ele puxa isso, aí foi puxando, aí foi saindo e ficou só a cabeça. Aí a mulher correu. Meu Deus! O que se diz essa anedota? ela tava interessada só naquele corpo carnal. Não estava interessada na vida de Deus que existe nele. Então quando o corpo daquele cara sumiu, ela correu. Claro que vai correr. É uma coisa esses velhos que pegam as mulheres só novas. Quando a mulher ficar velha, vai procurar uma nova. Não é engraçado? É engraçado essas coisas. Eu tô rindo aqui. Mas é por quê? Porque não estão reverenciando a vida. Mas o que é uma metade da alma? Ou agora atualizaram para alma gêmea. Mas antigamente acho que era alma unificada. Eu não lembro. Eles ficam atualizando. O importante é você ler e entender. Bom, é o livro. Uma das vezes pecado tem mais um. É que esse aqui tá veio velho. Eu tenho mais um, aparece aí.
esse aqui tá velhinho já, que eu já estudei bastante ele, por isso que eu falo assim um pouco livremente, tá? E aí ele fala assim, isso daí. A vida não é isso, né? O casamento é uma alma que não tem sexo, nenhuma alma tem sexo. Aí ele manifesta como masculino e manifesta como feminino na Terra. Tá, é assim que funciona. É uma alma que se separou em duas, essa é a verdade da Seichunoe. E quando se encontra o masculino e o feminino na Terra, se torna uma só. É a alma gêmea, metade da alma. Bonito, né? Então, quando você entender que você e a sua companheira é um só, seu esposo é um só, se tornou um só. Aí o casamento é muito mais forte, porque é um só, é uma vida. Entenderam isso? Tá no livro também do mestre. Não é eu que estou ensinando, eu sempre repito. Porque as pessoas falam, o Jorge está querendo ensinar lá, mas... Não, tá nos livros do mestre isso aí, a explicação. E ele fala assim, se você cortar um tronco e ia ficar analisando cada pedacinho, né? Igual o Deadpool, cortar todos os pedaços, você vai procurar, não vai encontrar vida. Pode ser que você constate a vida na célula, mas a vida organizada que mantém vivo não é uma vida organizada que mantém vivo o ser humano. Reverenciar a vida é uma força invisível e misteriosa que nos mantém vivos. Reverenciar o Muryoju na linguagem do budismo, ou reverenciar o pão da vida, como Cristo ensinou. Ele falou assim, eu sou o pão da vida, que crê em mim tem a vida eterna. Então hoje você pode ver que nesse momento que eu estou gravando, tem bastante igreja falando sobre isso. E é importante mesmo a gente participar. Não pode ter sectarismo, se está ensinando as coisas boas, está fazendo bem, é importante ir e praticar e tudo vai dar certo. Mas não deixe de ler o livro A Verdade da Vida, não deixe de praticar Shisokan, que é muito importante. Então aqui, a palavra vida é usada para vários pontos de vista. Filósofos e religiosos, isso causa interpretação errônea. O que é a vida misteriosa que nos mantém vivos? Schopenhauer chamava de vontade irracional, né? Que é uma vontade irracional. Ela se empenha numa feroz luta pela existência. Incoerente e contraditória, uma vida luta contra outra, e é uma espécie que confronta com outra vida, e assim o mais forte ganha. E é uma domina a outra e fica mais, e por fim ela desaparece. As pessoas pensam que é assim. Eu conheci uma pessoa que falava assim, olha, tem um negócio que eu estou fazendo, um tratamento, mas infelizmente só pessoas que têm um dinheiro podem ir. Aí eu falei para ele, você está enganado, tem coisas que gente sem dinheiro consegue acessar também. Só se você estiver num país comunista, talvez. Mas todo mundo tem acesso, não sei, cada um com o seu pensamento. Depende do lugar. Se for totalitarismo, às vezes você não tem acesso, né? Mas num país livre, democrático, qualquer um tem acesso a qualquer coisa. Mas depende também. Se você for pensar em parte espiritual, se você espiritualizar e despertar, você também tem acesso a qualquer coisa. Qualquer coisa. É um grande erro a pessoa achar que o dinheiro é o grande acesso. O grande é só o meio. O seu pensamento que é o acesso às coisas. Então aqui, depois ele fala aqui. Vamos continuar? Então, acha um como um mais forte, como um mais fraco, tal. Ele é a vontade racional, né? É o do Schopenhauer. E as pessoas pensam dessa forma. E também na teoria da revolução de Darwin. Qual é a teoria da revolução? A vida é tratada como algo sujeito à lei da selva. Os mais fortes devoram os mais fracos. E se nos propusermos reverenciar a vida partindo dessa ideia, teremos que sujeitar a lei da selva. Porém, não é essa vida que a Seichunoe está ensinando. Não é uma vida manifestada no mundo fenomênico, que diz Schopenhauer, Darwin e outros materialistas. Não é essa vida que a Seichunoe diz. Vida fenomênica é uma vida que foi manifestada nesse plano fenomênico. Ou seja, no que você vê com os 5 sentidos. Né? Então mude o pensamento que você vai, mas não dá, eu queria ter uma Ferrari aqui agora. Não é assim, demora um tempo para manifestar, mas você tem que manter o pensamento iluminado, né? Iluminado para sempre. Aí você vai se harmonizar com as pessoas,
Aí da harmonia das pessoas que vai vir a prosperidade, porque sua mente está mais livre, mais liberta. Muita gente não consegue se harmonizar com o outro. Esse fulano é chato. Mas o pensamento desse fulano é chato fica solto aí. Toda hora ele fala. A pessoa às vezes está aqui do lado ou daqui do lado. Mas como ele é chato. A pessoa capta. Às vezes você acaba falando com o olhar também. Você pensa e fala. E não fala, mas o olhar te fala. Mas o olhar também manda. O pensamento manda vibração. Então se você pensar, você pensa, essa pessoa é maravilhosa, a imagem verdadeira dela é perfeita. Isso é o reverenciar a vida. Você está reverenciando a vida. Está dirigindo aí, que nem meus amigos aí, vê as pessoas brigando na rua. Reverencia a vida do outro motorista. E assim a gente vai reverenciando a vida de uns aos outros e vai crescer. Vai crescer muito. Muito, 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 muito. Né? Sonhos, irmos à imaginação. Né? Todos nós vamos crescer. Eu falo todos nós porque eu também estou aprendendo. Né? Ó, tem uns DVDs aqui que nem tem mais para assistir. Hoje em dia é tudo. Acabou. Que eu vejo aqui no vídeo. Hoje em dia é tudo streaming. Streaming. O que é streaming? É aqueles negócios que o seu filho coloca Netflix. É tudo streaming. Bom, vamos fugir muito do assunto. Então a vida que você tem que reverenciar é essa. E às vezes você esquece de reverenciar a vida sua e do outro. Às vezes o pessoal reza para fulano que ele está com raiva, mas esquece de falar, eu sou filho de Deus. Porque isso está no Shisokan também. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Já não sou eu quem vive. E se você, conhece pessoas que está com zika, acontece isso, zika, o que está vendo? É o karma do passado. Então se ele purificar o seu pensamento, Deus vai mandar coisa boa. Mas precisa primeiro reverenciar a vida. Ah, mas minha mãe me largou, ela nem me cuida de mim. Reverencia a vida, mas não é a vida física, é a vida de Deus que está dentro dela. Eu reverencio a vida maravilhosa da minha mãe e do meu pai. Isso em verdade. Quando você entender isso, aí você é o perdão. O meu ex-marido reverencia a vida. Você não reverenciou, por isso que ele virou ex. Pode ser, hein? Reverencia a vida. Tá? Às vezes você reverencia a vida, pode ser virado ex também. Porque tá diferente o espírito. É isso também, quando a alma vira um só, mas uma alma. Peraí, opa, a câmera tá aqui. Evolui mais que a outra começa a cair fora. Aí vem uma outra. É assim. Edgar Cayce atua dessa forma, né? Ele pensa em 35 metade da alma. Mas nós que somos da Seitinoye, pensamos na metade da alma é uma só vida, uma só alma. Não é à toa que quando é uma só vida, uma só alma, nasce filhos. E aí a gente pode aprofundar mais pra frente. Vamos continuar estudando? Vamos continuar estudando. Cadê? Eu parei aonde? Mesmo aqueles que são considerados, mesmo os que são grandes pensadores, são considerados que são grandes pensadores, confundem vida fenomênica com vida da imagem verdadeira. Então muita pessoa confunde a vida do fenômeno, que é essa que você está vendo aí, essa câmera, essas coisas, com a vida de Deus que é perfeita. Grande, mesmo que seja muito inteligente, a pessoa confunde. Isso é um grande erro, hein? A vida verdadeira existe por trás dessa vida física fenomênica e mantendo intacta mesmo quando a fenomênica se extingue, e plena de harmonia mesmo quando a vida fenomênica se empenha em luta por existência, né? Empenha, mesmo assim que tem essa luta, essa vida que estamos dizendo na língua do budismo, na linguagem budista, é natureza búdica, e no cristianismo é natureza divina, ou seja, o Cristo eterno, e no shintoísmo é chamado de Kakurimi, ser oculto ou invisível. Como você pode ver no Kojiki Monogatari, livro da mitologia japonesa, eu estudei muito com o professor Murahara esse daí. Eu não conhecia, eu tinha lido aqui, mas lá que aprendi mais sobre isso. E é muito legal, também é bom procura por aí que tem. Tá bom? Então, é isso. Deus invisível que fala a doutrina cristã. Reverenciar a Deus absoluto e invisível. A Seitinoye ensina, essencialmente, todas as religiões veneram esse Deus único e verdadeiro. Tá vendo? Então aqui que ele falou, eu ia falar uma coisa importante. Linguagem do
A vida, então, muita gente confunde essa vida e sofre por causa disso, porque ele confunde, ele não reverencia a vida verdadeira e reverencia essa vida fenomênica, e aí ele sofre com apego, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Certa pessoa falava, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Aí eu, tudo bem? Tudo incrível. Eu falei, mas por que tá tudo bem? Ah, porque eu estou com dinheiro. Ah, porque eu sei lá, eu tô feliz com a minha mulher. Só por isso? Aí eu falei, essa daí é o fenômeno, é a sombra do pensamento. Você tem que começar a falar tudo maravilhoso porque você é filho de Deus e reverencia a vida de Deus que está dentro de você. Aí é tudo maravilhoso, o mundo ele se transforma. Porque se você fica segurando, só fica feliz por causa do dinheiro, ou só fica feliz por causa da harmonia com alguém nesse mundo físico, o dia que essas coisas mudarem um pouco, você vai ficar, meu Deus. Mas quando você está com essa vida de Deus, reverenciando essa vida de Deus, você vai compreender que você está feliz porque nasceu de Deus. Isso é bonito, hein? Aí você aprende despertar espiritual. Você é filho de Deus. Aí você não vai ficar preso a essas coisas, a empregos, a nada. Não é que você vai ficar nem aí e trabalhar de qualquer jeito. Não, você vai trabalhar maravilhosamente com um filho de Deus maravilhoso e também vai viver maravilhosamente com um filho de Deus maravilhoso, com seus amigos, seus parentes. Deixa eu ver o meu topete, não tem mais topete. Um pouquinho. É isso. Manifestar a glória de Deus, manifestar o Dissô, manifestar o seu ser búdico, que é a sua vida divina que está dentro de você. Tá bom? Nossa, que bom foi estudar isso hoje, hein? Tô gostando. Então, alguém dormiu aí? Até para redespertar para a verdade, passei por muitas angústias e sofrimentos. O mestre Taniguchi está Masaharu, né? Eu tinha ideia errônea a respeito da vida, influenciado por ideia de Schopenhauer e Darwin. Então muita gente é influenciado por esses pensamentos. Ele pensava que era para sobreviver tem que sacrificar os outros e garantir, e ainda tem que destruir os outros. E ele vivia com essa mente sombria, o mestre Masaru Taniguchi. E aí ele conheceu a seita Itoen do mestre Tenko Nichida e ficou impressionado com esse ensinamento. Então, de novo, vamos trocar as palavras. O mestre tinha essa dificuldade porque ele estava influenciado por esse pensamento que a gente tem que sobreviver sempre vencendo uns aos outros, vencendo, tem que isso. Então esse é um pensamento errôneo também e nós temos que corrigir. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Não, você é único. Você é filho de Deus e único, sempre vai ter lugar para você, porque é filho de Deus. Tem muito DJ. Tem muito DJ. Mas tem o artista, o diferenciado, que é você, filho de Deus perfeito. Tem muito pintor? Tem. Mas tem o filho de Deus perfeito que é você. Mas não esquece que trabalho é para manifestar, ajudar, igual Superman. Manifestar Deus. O trabalho é para manifestar a glória de Deus. Então, se você ficar preso só, não, eu quero ganhar dinheiro só da pintura, só disso aqui, você está apegado, você está segurando. Você não está abrindo a mente. Não, eu vou ser útil às pessoas. E aí você vai trabalhando. Você pode ser útil de diversas formas. Mas às vezes o ego impede isso. Se me verem trabalhando de Uber, não, trabalho de Uber fazer o quê? Mas aí você estuda um curso e vai trabalhar outra coisa se melhorar. Mas não tem problema trabalhar de Uber ou trabalhar de outra coisa. Não tem problema nenhum. O importante é trabalhar. Como diz o seu Madruga, o ruim, né? Não tem trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Mas o mestre Masaru Taniguchi, ele fala que o ser humano em si, ele não gosta muito de trabalhar. Mas é que no futuro as tecnologias vão melhorando e aí consequentemente nós vamos trabalhar menos. Isso é natural. Eu até imagino que vai diminuir a carga horária. Tem escritores que acham que vai diminuir as cargas horárias. Só que não pode esquecer dos mais fracos. Eu estava vendo sobre psicografia de algumas pessoas que foram no mundo espiritual.
Uma das coisas que eles ouviram lá no mundo espiritual, quando chegaram lá, morreram, né? Morreu carne, partiu o mundo espiritual. Eles esqueceram dos mais pobres, esqueceram de cuidar das outras pessoas. Só cuidou do seu nariz ou dos interesses dos poderosos. Não é assim. Então é importante. O mestre Masaru Taniguchi que fala que a esquerda é muito melhor nessa parte de distribuição de renda do que o da direita. Ele fala, mas é que ele não fica, ele fala como é bom, como é importante isso, como é importante aquilo. Ele não fica tomando muito partido. Mas ele fala a importância, como a esquerda é importante nessa parte. Mas a parte materialista não é boa, ele fala também. A parte materialista da esquerda não é boa, muito materialista, não é boa. Então tem que ter equilíbrio aí, né? Religioso, espiritual. É aqui. E aí o mestre foi lá na seita Itoen. Nossa, já estamos 25 minutos falando. E aí ele, já até chegou no que eu queria. O mestre Nishida, ele trabalhou como capataz numa mina de carvão na província de Hokkaido. Ele trabalhou como capataz lá e era intermediário entre os capitalistas e os operários. E o decorrer do tempo ele passou a refletir: os capitalistas, sem fazer nenhum esforço, vivem confortável, ganham muito dinheiro, e os operários desgastam muito trabalho, arriscando a vida nos locais da mina, tal. Não posso continuar com isso e fazendo os caras ganhar muito dinheiro, né? Sem fazer nada e pressionando os operários. Então quer dizer que ele tinha ligação com os donos das coisas, os líderes, lá, os chefes. E ele era o chefe dos operários. E ele percebeu isso, que todo mundo se matava a trabalhar, os caras não faziam nada e ganhavam dinheiro. Aí ele falou: isso daí é a lei da selva, não dá. Eu vou renunciar a essa vida. E aí demitiu, foi para casa e nunca mais quis obter sustento sobre isso. Porque ele achou que ia oprimir e prejudicar os outros. E ficou praticando jejum. Ouviu um cheiro de bebê e pensou: nossa, o bebê está com fome e quer mamar. Daí a pouco o bebê parou de chorar e percebeu que o menino foi atendido pela mãe, que chorou. Ele chorou. Ué, ué. Aí ele fala: aí ele teve um despertar, né? Tem uma preletora, o despertor fica me corrigindo. Despertares, né? Não sei o que. Um preletor que parece que enfia uma espada em você quando tá falando com você. Então a língua, então, tem uns assim que as pessoas são mais doces, mas tem uns que não são tão doces. Mas todo mundo tá aprendendo. Mas foi uma lembrança que eu tive agora. E aí o que acontece? Aí ele falou: o filho e a mãe e o bebê estão em harmonia, por isso ele chamou, né? Um suga e outro é sugado. Isso daí é harmonia, nenhum prejudica o outro. Se o bebê não sugar o leite, vai ficar com os seios ruins, vai sentir dor. E aí tal. E aí o bebê pode até morrer se não mamar. E a mãe também, se não der pro nenê, vai ficar sentindo dor no seio. Ou seja, um ajuda o outro. O que dá o bebê e o que suga. Tá vendo? Você que fica olhando nas tetas das mulheres, tá vendo? Não é só pra isso, não é pra ficar olhando, é pra os nenê. Essa é a verdadeira harmonia. O bebê chorou porque estava com fome e logo apareceu uma pessoa pronta para acudir, a mãe. E assim ele deixou o Caramanchão, que era onde ele estava fazendo jejum, e saiu chorando. E não saiu chorando de verdade, né? Ele ficou caminhando pelas ruas, buscando a ajuda dos céus, como uma criancinha que buscava o colo da mãe. E ele viu arroz e tal, e viu uma mulher com água e pediu para essa mulher água para lavar arroz. A mulher chamou ele para comer e tal. Vou antes, senão a gente vai ficar até amanhã, já vai dar meia hora. Mas se você quiser fazer um exercício, sempre se você está cansado, dá uma levantada, estica, abaixa, faz exercício. Treino do riso. Ó Deus, traz do profundo da minha alma, alegria infinita, manifeste-se, alegria infinita de Deus. Aí você ri. É isso. Senão você cansa as coisas. Tem que ser inteligente, cara. E aí ele pegou. Essa mulher, no final das contas, contratou ele da Itoen e tal. Porque gostou do trabalho dele. Ela tava precisando de gente lá igual ele, que tem essa sabedoria, que ele era capataz, né? Então, aí ele trabalhou e melhorou muito. Aí vai essa aqui embaixo.
E ele começou começou uma vida de trabalho para beneficiar os outros, que deu origem a Seita Itoen. Aí o mestre Taniguchi, Masaharu Taniguchi, ele foi e frequentou essa seita e praticou mendicância religiosa. E aí ele fazia trabalhos humildes, né, lavando nictórios. Ele fazia o possível para viver sem prejudicar os outros. Ele levava uma vida de muita simplicidade. Possuía uma maleta com uma toalha, uma escova de dente, um modesto kimono amarrado na cintura com um pedaço de corda. E aí vivia e estava achando que estava como São Francisco. Tem muita gente, né? Vivia simples, achando que estava como São Francisco. E continuava sentindo peso na consciência, o mestre. Porque ele pensava que ainda existia pessoas que estavam causando dano aos seres vivos, os mais fracos. Só de respirar estava matando, né, alguns seres minúsculos, e beber água estava matando microscópicos, tal. Bebendo água, ele pensou: ué, o que está acontecendo? Não podemos viver sem respirar, e agora, né? E mesmo a gente pensa que carne é importante para comer, não. Carne, se você estudar, você vai descobrir que não é importante, não. As pessoas ficam aí no churrasquinho achando que carne é importante para viver. Vai estudar que você está por fora. Nenhum animal é importante para você viver. Opa, para comer dele, né? Então é bom estudar. Livro Mente, Alimentação, Fisionomia, Masaharu Taniguchi, que eu li, que eu amei esse livro. Bom, aqui continuando. E aí o mestre ficou preocupado com isso daí. E aí a Seita Itoen criou um departamento de confecções e tal. E esse departamento de confecções também começou a vender baratinho. E aí faliu as outras pessoas que trabalhavam com confecção, que não era de seita alguma. Aí o mestre falou: pô, mas como é que pode? Os caras deram problema, prejudicou os alfaiates. Ele falou que a Itoen também estava com disputa e ferrou tudo e não conseguia fazer a verdadeira harmonia. Assim ele não se converteu mais a Itoen totalmente. E ele escreveu um livro, Busca do Caminho Sagrado. Então é interessante essa parte aqui, mas tá bem no final já. E aí ele ainda estava, né, com esse ponto de vista de negativista, o mestre, quando escreveu esse livro Em Busca do Caminho Sagrado, porque ainda estava com esse pensamento do Schopenhauer que eu falei, do um comer o outro, um vai ter que vencer o outro. E aí ele estava nesse problema. E aí esse pensamento, ele fala aqui, ó, que esse mundo é imperfeito e cruel, inevitável os fracos perder para os mais fortes. E aí a vida dele, do mestre, era triste e sombria. Olha só, para você prestar atenção, para também não atrair um terremoto ou qualquer porcaria para sua vida, né? Terremoto é difícil, mas você atrai outra situação, um acidente, né? Cuidado. Aí ele fala aqui, ó, como que você vai fazer? A mente sombria atrai destino sombrio. Tá escrito aqui, não sou eu, ó. Tá escrito aqui, ó. Consegue ver aí? Peraí, deixa eu colocar aqui. Ixi, tá ruim. Não dá. Mente sombria atrai destino sombrio. Aí ele falou, não é eu que tô falando, tá vendo? Vem pensar, o Jorge tá inventando. Não, você tem que manter a mente alegre, então. Então ele fala, minha mente sombria atrai um terremoto que ocorreu em 23 e perdeu tudo. Tá vendo? Mesmo depois de fez um livro, perdeu tudo. Voltou para a terra natal, passou a praticar concentração mental. E aí da concentração mental, que a gente conversou na outra aula, ele ouviu a voz como o ruído de um vagalhão: o homem é filho de Deus. E essa voz prosseguiu dizendo, como uma catarata: o homem é filho de Deus, este mundo é originalmente perfeito. A matéria não existe, a infelicidade e a pobreza não existe. Tudo isso parece que existe, mas não passa de projeção da mente, em estado de ilusão. Eliminando as ilusões, extingue todos os males manifestados no plano fenomênico como projeção da mente. E aí o mestre entendeu que não existe essa lei da selva.
que essa não é a vida verdadeira. A vida verdadeira, essa da lei da selva, é a projeção da nossa mente. E aí a vida verdadeira é o que existe de verdade. Não é mera projeção da mente sujeita à lei da selva. É a vida de harmonia que não precisa de lutas para se manter. É a vida perfeita que jamais desaparece. Essa é a vida que a Seitinuê reverencia. Ouvindo essa voz misteriosa, que solene ouvindo a voz misteriosa e solene que soou do alto e ecoou em minha mente como o ruído de um vagalhão, emergi da ilusão e compreendi que este mundo é a essência, é a terra pura ou é o paraíso. E todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus, os seres búdicos da natureza do budismo. Que a linguagem do budismo diz que é seres búdicos. Vamos falar direito, falando tudo errado, depois eu vejo o vídeo e falo, nossa, falei errado. Então, fala certo. Compreendi que tanto eu como todas as próprias pessoas, todas são criaturas, e todas as criaturas estamos vivos graças à vida de Deus que flui em nós, que na linguagem do budismo somos todos manifestações de Buda. Então não está entendendo aí? Já passou bastante tempo. Você entendeu aí que a explicação? Aí ele fala do Rinzai, grande sacerdote que viveu na China. Ele alcançou o despertar espiritual que disse: mesmo que se busque todo o país, não se encontrará sequer uma pessoa que não esteja salvo, pois na essência todos são seres búdicos. E ele fala, esse é o despertar que eu tive, que tem a ver com esse mestre também. Minha visão mudou nesse mundo. Minha visão mudou completamente. E eu parei de ver essa visão, tal. E ele surgiu a vontade de divulgar essa visão. Mas o mestre também, aí no finalzinho ele fala, não tinha, eu não era capaz de viver isso na vida prática. Então ele entendeu que não existe matéria, não existe ilusão, não existe mundo fenomenal que é falso, mas como que ele vai viver na vida prática? Você vai saber no próximo capítulo desse estudo. Então ele colocou em prática, eu posso dar uma pincelada, mas depois a gente vai ver pelo livro mesmo. Ele colocou em prática isso daí, começou a agir com harmonia, acho que eu já falei no começo então como que ele fez mais ou menos. Começou a agir com positividade, com alegria, aí ele começou a melhorar, tá? Aí começou a aparecer tudo, emprego, começou a aparecer tudo, dinheiro, começou a aparecer tudo. Quando ele colocou isso em prática. Então como você vai colocar em prática? Que nem eu falei no começo. Você vai reverenciar a vida dessa pessoa que está do seu lado, do lado direito, do lado esquerdo, da frente, atrás. A vida de Deus que vive nela. Não é reverenciar o corpo bonito, os seios, a bunda. Não é isso, hein? Vamos mudar o pensamento? Vamos melhorar? Vai reverenciar o sorvete, o churrasco? Isso não é vida. O dia que acabar o sorvete, acabou sua vida. O dia que acabar o dinheiro, acabou. Não. Tem que entender isso. Quando entender isso, aí você vai despertar. Esse eu chamo de despertar. Despertar. E a sua mente vai abrindo aos poucos conforme você pratica a meditação Shinsokan. Quanto mais pratica a meditação Shinsokan, sua mente vai abrindo aos poucos e vai entendendo mais coisas. Página 281 nós paramos. 281. Então aí você entendeu muita coisa. Se você gostou, não esquece de mandar para os seus amigos. Sempre faça caridade. Em vez de passar sua piadinha, sua besteira, passa alguma coisa boa. Passa uma oração. Passa isso, as coisas boas. Isso que a gente falou é fantástico, né? Tem que passar. Você vai passando para alguém. Olha, escuta aí que ele falou, foi muito bonito. Ou que ele leu aí. Que eu li, porque não é da minha cabeça essas coisas. E aí o livro Verdade da Vida. Eu tenho muitos aqui. Graças a Deus, Deus mandou bastante para mim aqui através dos amigos. E aí tem bastante sobre curas. Sempre lê esses livros. Pratique que você vai viver bem. Então não esqueça que eu falei no começo, o orientador religioso. Porque uns curam, outros não curam. Porque uns estão interessados em ficar famosos, em crescer as religiões deles. Mas não é isso que você tem que fazer. Sua visão tem que ser amor próximo. Quando virar amor puro, aí só de você chegar na casa dessa pessoa, sua vibração já vai curar. Acontece, tá? Sua vibração vai curar. Já cheguei na casa de uma senhora que eu comecei a fazer o canto evocativo, ela estava com a perna dura, a perna da senhora começou a mexer.
Já aconteceu. E muitos outros casos. Porque a gente não pode deixar de parar de divulgar. Vamos continuar divulgando esse ensinamento para as pessoas entender. E aí os líderes também que vão entender a importância disso. Jejum não é só comer, é jejum de coisas negativas, né? Cair vendo pornografia, cair vendo porcaria. Para com isso. Para de ver coisas que podem te influenciar mal. Toma cuidado, porque a nossa mente é influenciada por tudo que está à sua volta. Se ficar muito preso aí, você vai se lascar, cara. Mas seja feliz. Quem sabe, acho que domingo que vem eu faço outra, hein? Eu tô empolgado, tô gostando de estudar. E não esqueça disso, dá o seu like, inscreva-se, manda pros amigos, não esquece, porque às vezes alguém tá agora precisando ouvir isso, vai falar, puxa, era isso que eu queria, agora você foi zica. Às vezes eu tô falando com um amigo meu, pô, agora você acertou. Aí eles falam, você acertou o meu problema. Então é isso. Muito obrigado, felicidades, boa semana. Não se importe que é domingo, que é sábado, que é domingo, todo dia é do Filho de Deus. Faça sempre oração, de manhã, de tarde, não. Todo dia é Filho de Deus, sou Filho de Deus. E aí você está reverenciando a vida também, não está reverenciando o domingo. Tá bom? Tá. Tchau. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado.